Olá pessoal, tudo bem? Depois de quase uma dezena de tentativas, de fazer a gravação do vídeo da aula, eu acho que agora vai dar tudo certo. Vamos lá, né? Como nós havíamos falado anteriormente, né, nas semanas anteriores, nós vamos ver essa semana aqui, né, a parte 2 de memórias, né, praticamente uma revisão aí do que já foi falado também, né, a gente já viu alguns desses assuntos aí em sala, né, e agora nós vamos finalizar essa parte de memória e eu acredito que a gente consiga fazer aí dentro dos 25, 30 minutos, que é uma parte final. Agora, eu acredito que seja até mais fácil do que a primeira parte, tá? São conceitos relativamente simples que nós vamos abordar aqui, mas que são importantes, né, ao longo aí do restante da disciplina, tá joia? Deixa eu compartilhar aqui a área de trabalho com vocês. Ok, né? Então, começando aqui, né? Hoje nós vamos falar então da parte 2, né, de memórias. Para quem quiser acompanhar, né, verificar em no livro, na verdade, os capítulos 2 e 3 do livro do Tarimbal tem lá na biblioteca virtual da Pearson, tá? Então é esse material de referência, tá joia? 2.2 e 2.3, perdão, tá joia? Então vou apresentar novamente aquela figura da hierarquia de memória, né? Falar um pouquinho da memória primária e da memória secundária, tá? Alguns conceitos aí. Boa parte do que nós vamos ver hoje aqui, né, vai ser um conteúdo introdutório. Como vocês devem ter visto lá no roteiro semanal, as atividades, né, a presença, aliás, dessa semana, vai ser contabilizada, né, vai ser lançada considerando aí as postagens nos fóruns. Então, alguns dos assuntos que eu vou trazer aqui nesses slides, eu vou apresentar uma introdução e depois, né, vocês vão ter a oportunidade de desenvolver mais esse assunto com as participações nos fóruns, tá ok? Bom, como nós já havíamos visto, né, na parte de hierarquia de memória, nós temos aqui no topo da pirâmide as memórias de maior custo e maior velocidade, e na base da pirâmide as memórias de menor custo e maior capacidade de armazenamento, né? Então lá em cima nós temos os registradores, né, que são memórias internas do próprio processador, né, da própria CPU. Depois a memória cache, a memória principal, que é a memória RAM, né? E os discos rígidos, CDs, fitas magnéticas, enfim, outras unidades de armazenamento de grandes volumes, né? Que estão aí na base da pirâmide por serem mais lentas, né? E possuírem uma capacidade maior de armazenamento, tá ok? Bom, em relação à memória cache, a ideia, né, da implementação da memória cache é fazer com que o conteúdo utilizado mais frequentemente fique armazenado nessa memória. Por quê? Porque o acesso à memória RAM, né, quando o processador faz a requisição a um dado qualquer, o acesso à memória RAM ele é dezenas, centenas de vezes mais lento do que o acesso à memória cache, né? A memória cache nos processadores atuais, né, de alguns anos, de algumas décadas aí para cá, os processadores vêm com uma memória cache interna, o que diminui bastante o tempo de acesso, né? Nós vamos fazer um cálculo aqui logo, para verificar como que é feito o tempo de acesso à memória, né, como é definido. E a memória cache, na verdade, ela tem como objetivo diminuir, né, os acessos à RAM e, consequentemente, a HD também. O projeto de uma memória cache, né, ela passa aí, o desempenho dela, né, ela tem um desempenho bom em virtude, né, lógico, da parte eletrônica, né, os componentes mais rápidos, enfim.
Mas existem dois princípios que norteiam aí o projeto de uma memória cache, tá? Que é o princípio da localidade temporal e da localidade espacial. O que é isso aqui? Quando se nós fizermos uma análise, né, de todos os códigos, né, que são executados em um computador, desde o sistema operacional até os mais variados tipos de aplicativos, boa parte desse código usa aí, né, laços de repetição e matrizes, né? Coloquei aqui só 2 itens, tá? Mas tem outros itens aí, mas são basicamente laços de repetição são utilizados frequentemente. E o que significa isso, né? O uso frequente desse tipo de código é o que baseia, é o que norteia o princípio da localidade temporal. Como assim, professor? Bom, imagine um laço de repetição. Se você fez a referência a um determinado dado naquele laço de repetição, né, uma variável qualquer que está armazenada na memória, a chance dessa variável ser referenciada novamente num curto espaço de tempo é muito grande. Então, quer dizer, o conteúdo que está sendo utilizado agora, nesse momento, pelo processador, existe uma chance muito grande dele ser referenciado novamente num curto espaço de tempo. Que não é apenas uma instrução, às vezes, ou uma operação que é realizada, né? Por exemplo, aí uma matriz, né? Imagine quantas referências são feitas a uma matriz, dependendo do tipo de operação que é feita, tá? E a localidade espacial, né? O princípio da localidade espacial, ele diz referência ao seguinte: se foi requisitado um endereço, um conteúdo de um endereço específico da memória, a chance dos seus vizinhos serem requisitados num curto espaço de tempo, novamente, né? Então, questão do espaço, né, da localização, né, desse conteúdo. Então, foi feita uma requisição de determinado conteúdo. A chance dos seus vizinhos serem requisitados, os conteúdos, né, que estão no entorno desse endereço, num curto espaço de tempo, é muito grande. Então, o que o sistema operacional faz? Na verdade, ele já faz a entrega, né? Quando é feita uma referência, imagine que, considerando que haja espaço disponível, né, na memória, o sistema operacional ele já faz a entrega não só daquele dado específico, mas de todo aquele conteúdo que está no entorno, tá? Nós vamos ver isso aqui num slide logo adiante, tá? Então, o tempo médio, né, de acesso à memória total aí, tá? Não só a cache, né, de um sistema, ele é calculado aí, é uma equação relativamente simples, tá? Então, nós temos aí o tempo de acesso à memória, né, C, né, é o tempo de acesso à cache, tá? Isso aqui é um dado que é fornecido, né, imaginando que vocês vão resolver um exercício para fazer esse cálculo. Então, é apresentado esse tempo de acesso à memória cache, normalmente, tá, entre 10 e 25 nanosegundos. Aí depois tem aí o tempo de acesso à memória principal, que é a memória RAM, tá? Tá aí entre 100 e 200 nanosegundos, né, uma faixa aí, tá, de referência apenas, tá? IH é a taxa de acerto de acesso à memória, ou seja, quando o processador faz a requisição de uma palavra, por exemplo, tá? Qual é a taxa de acerto, né, que foi obtida ali? Quer dizer, se foram feitas 10 requisições, 10 referências, aliás, certamente a primeira referência, né, ocorreu ali o que a gente chama de cache miss. Né? Não estava ali na memória cache, a primeira referência, né? Porque ela não foi feita nenhuma referência, então a probabilidade ali é muito grande, né? Partindo de um sistema que está começando o funcionamento do zero, vamos imaginar um cenário dessa forma, tá? Então foi feita a primeira referência, não está na memória cache.
A partir da segunda referência, esse conteúdo já vai estar lá na memória cache. Então, aí nós temos o que a gente chama de cache hit, né? Então, a taxa de acerto é calculada aqui pelo número de vezes que uma palavra, né, é lida ou escrita em um determinado intervalo de tempo, né? Então, esse é o parâmetro principal. Então, o número de vezes menos 1, né, que é referente à primeira referência, dividido, né, por K, que é o número de vezes que foi feita essa referência de leitura ou de escrita. Vamos ver um exemplo aqui. Então, eu peguei aqui a taxa de acesso a cache, perdão, o tempo médio. Tempo de acesso à memória cache, aqui é de 15 nanosegundos. O tempo de acesso à memória RAM é de 150 nanosegundos. E o número de leitura escrita de uma determinada palavra, né, não importa aí, nós estamos colocando todas as operações de leitura e escrita nesse número 20, tá? Então, foi 20, né? Então, esses aqui são os dados do enunciado do problema, vamos dizer dessa forma. Primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a taxa de acerto, né? Como nós vimos ali, é o número de leitura escrita menos 1 dividido, né, pelo total de leitura escrita. Jogando aqui na fórmula, nós vamos ter a taxa de acerto de 0,95. Agora é só jogar aqui nessa equação, né? Então, o tempo de acesso médio é 15 nanosegundos, mais 1 menos a taxa de acerto, vezes o tempo de acesso à memória RAM, tá? Nós vamos chegar nesse tempo aqui de 22,5 nanosegundos. O que é importante nós mencionarmos aqui? Por exemplo, se nós considerarmos que quanto maior o número de K, quanto maior o número K, sendo ele maior ou igual a 1, né? Quanto maior for K, menor vai ser o tempo médio de acesso, tá? Isso, evidentemente, considerando, né, que não houve alterações aqui nesses parâmetros aqui de tempo de acesso à cache e tempo de acesso à RAM. Utilizando esses mesmos valores aqui, conforme nós aumentarmos o número K, vai diminuir o tempo de acesso médio, tá? Se nós diminuirmos o K, vai aumentar o tempo de acesso médio, tá joia? Bom, lembra que eu falei lá do princípio de localidade, né? Espacial, né? O princípio espacial, né? Localidade espacial, perdão. Aqui, princípio de localidade espacial, né? Imagine que vai ser feita, por exemplo, foi feito, né, uma referência ao endereço 260, né? Vamos imaginar que antes disso, né? Como que está? Nós vimos na aula passada como que a memória ela pode estar organizada, né? Nós vimos lá que pode ter blocos de tamanhos diferentes, né? Então vamos supor que nós temos blocos de 64 bytes, tá? Então o primeiro bloco é de 0 até 63, o segundo bloco de 64 até 127 e assim por diante. Quando é feita uma referência ao endereço 260, olha, eu preciso do dado que está lá no endereço 260. Vai ser puxada, né, todo o bloco, né, todo o conteúdo desse bloco, na verdade, tá? Que é a questão do princípio de localidade espacial, tá? Então, por quê? Porque a chance da próxima referência ser algo que está localizado, por exemplo, no endereço 261, é muito grande. Imagine se a gente está abrindo um documento do Word. E a primeira página desse documento tem 10 páginas. Vamos imaginar uma situação apenas ilustrativa aqui, tá? Ele tem 10 páginas e cada página ocupa um endereço aqui.
Se eu solicitar a abertura desse documento e estiver trabalhando na página 1, por exemplo, a chance de eu fazer uma edição, né, da página 2, ou uma leitura ali no conteúdo da página 2, num curto espaço de tempo, não é grande. Então, apenas para ilustrar, né, é isso aqui basicamente que é o princípio de localidade espacial. Ele traz os dados que estão no entorno do endereço que foi solicitado também, tá? Atualmente, a tendência, né, é de definir uma cache para dados e uma outra cache para instrução. Tá? Então, os processadores mais recentes aí, eles têm uma cache específica para cada tipo de... uma para dado, né, e outra para instrução. Não uma para cada tipo de dado de instrução. Mas uma específica para dados e outra específica para instruções. Tá ok? Bom, agora falando um pouquinho da memória principal, né, a memória RAM, nós temos aí uma característica importante, né, é como que essas memórias, né, esses circuitos, né, foram montados, né, foram colocados no invólucro, né, que a gente fala aqui. Ou seja, em outras palavras, nada mais é do que o formato físico da memória. Nós podemos dividir em, talvez aí seriam 2 grandes grupos, né? Eu coloquei aqui 3, tá? 3 grandes grupos, que são as memórias SIM, as memórias DIMM e as memórias SO-DIMM, que é Small Outline, que são as memórias DIMM para notebooks, tá joia? Então aqui, olha, acho que fica mais fácil, melhor a gente acompanhar aqui nesse próximo slide. Então aqui está um exemplo de memória SIM, são memórias relativamente antigas, tá? A gente pode ver aí, né, que se transmitem 8 ou 32 bits, né, a cada ciclo, né, de clock do barramento de memória, prestem muita atenção. Então, a cada ciclo de clock, né, vamos imaginar aqui que essas memórias transmitem 32, ou que seja 64, ou 128, não importa o volume que ela transporta em um ciclo. É o ciclo baseado na frequência do barramento de memória, tá? Não é na frequência do processador especificamente, porque como nós vimos, o barramento, né, ele pode ter uma velocidade menor do que a frequência do processador, tá? Então, as memórias SIM, né, elas possuem esses conectores aqui, 30 ou 72 vias, né, nada mais são do que esses 30 ou 72 conectores. Aqui, cada um desses dentinhos aqui é o que eles chamam de vias, né, o que a gente pode chamar de vias. Então, aqui nós temos um exemplo de uma memória, né, com 30 vias, aqui com 72 vias, e ela só tem esses conectores em um lado, por isso que chama Single Inline Memory Module, né? Porque ela tem esses conectores apenas de um lado do pente de memória, tá joia? Se nós olharmos a memória, né, do empacotamento de memória aí nos invólucros, né, chamados DIMM, nós vamos ver que já são números maiores, né, de vias, uma quantidade maior de vias, e na verdade, aqui isso está mostrando um lado, né, poderia não ter diferença de um lado para o outro, mas ela tem aqui esses conectores, né, as vias dos dois lados da memória, do pente. E, basicamente, né, transmitem aí 64 bits em cada ciclo de clock. Na verdade, nós temos aí já... quando a gente pensa num sistema como um todo, né, se colocando 2, 3, 4, 5 pentes de memória, né, você está aumentando. Você pode transmitir 128, enfim, um número maior de bits, o que melhora o desempenho do processador, né, porque você faz uma entrega de mais dados, né, em um mesmo intervalo de tempo, né? Isso é importante ressaltar. Em outras palavras, se você vai configurar uma máquina com 8 GB de memória RAM, é melhor você ter 2 pentes de 4 GB
do que um pente só de 8 GB. Né? Ou, né, falando, é melhor você ter 4 pentes de 2 GB do que 2 pentes de 4 GB, e assim por diante, tá? A memória DIMM, né, o slot de memória DIMM, ele é basicamente o mesmo formato. Nós temos algumas variações, eu não coloquei aqui nos slides, tá? Mas a memória DIMM, e tanto assim, também tem algumas variações em relação a esse chanfro, né, esse corte que tem aqui, né, para que não seja espetado do lado errado. Às vezes a pessoa pode encaixar ela invertida, né, então pode ver que esse corte ele não é no centro do slot, né, ele está um pouquinho nesse lado que, pelo ângulo que nós estamos olhando, ele está um pouquinho mais à direita, né, e então isso é justamente para orientar o encaixe do pente na placa-mãe. A memória DIMM, ela é basicamente, né, o mesmo princípio, 64 bits por tempo de clock, né, por ciclo. A diferença é que ela é menor, né? Ela é uma memória projetada para notebooks, tá joia? Eu coloquei aqui, né, as memórias DDR, né, que transmitem aí, né, tem taxa de transmissão de dados dupla, né, traduzindo aí ao pé da letra. Então, nós temos alguns, né, exemplos aqui de memórias, né, essas aqui, praticamente todas DIMM, né? Então, DDR3, por exemplo, aqui, nós temos de 133 perdão, 1300, DDR3, 1333, ela tem uma frequência de 666, né, megahertz. Mas por que então 1333? Porque Double Data Rate, né? Se nós são 2 canais de transmissão, o que vai fazer com que em um tempo de clock, né, da memória, de ciclo, seja possível que ela trabalhe a 1333, porque você não está tendo um único barramento, vamos falar de forma mais específica, né, de 666 MHz, sim, 2 de 666, que vai dar 1333. Com essa frequência, né, em 2 canais, ela chega a conseguir transmitir aí 10.666 megabytes por segundo. É uma velocidade razoável, né? Nós podemos considerar que é uma memória de bom desempenho, principalmente se nós olharmos para trás aqui, né? E temos aí DDR4, por exemplo, né? Com 25, né, gigabytes aí aproximadamente, tá? Tem apenas uma tabela aqui para vocês, um slide de referência em relação ao desempenho, tá? Então, é importante nós olharmos também, só chamar uma atenção aqui, quando você for fazer a escolha de um computador que você vai comprar, seja um PC ou um Note, fiquem atentos à velocidade da memória também, né? É importantíssimo isso aqui. Isso aqui tem... é DDR4. Tá, DDR4, mas olha aqui, nós temos uma DDR4 que transmite 12 GB por segundo e outra que transmite 25, né? Que é o dobro aqui. Então, quer dizer, não... É preciso olhar com detalhes, tá? Questão de barramentos. Nós já vimos, já falei para vocês, né? Daqui uns dias nós vamos retomar aquele trabalho, né? Entrega do artigo de CPU, mas tem aqueles testes, né? Que são feitos, os benchmarks, né? São feitos a respeito de processadores. Então é importante olhar os detalhes, né? Não simplesmente comprei um i5, né, da geração X, com um tanto de memória. Não, fiquem atentos aos detalhes, né? Que às vezes o barato não está tão barato, tá? Bom, memória secundária, né? Os discos magnéticos, essa questão de SSD, eu vou deixar, nós vamos desenvolver esse assunto, né? E outras tecnologias também que estão surgindo aí, que já estão no mercado, na verdade, para melhorar o desempenho de acesso aos discos, né? Não só o SSD.
né? Mas tem outras aí, eu andei dando uma pesquisada, a gente vai discutir melhor e gostaria que vocês dessem uma pesquisada também para colocar lá nos fóruns, tá? Algumas tecnologias que são utilizadas aí para melhorar o desempenho, né, de entrega dos dados, né? Bom, vamos lá. Então, os discos magnéticos, né, os HDs, né, eles são compostos, né, hoje certamente aí, né, por mais de um disco, né. O tempo de acesso, né, é medido em milissegundos. Então, nós temos aí milhares de vezes mais lento que o tempo de acesso à caixa, por exemplo. Nós temos, né, olha que interessante aqui, aproximadamente 10 mil trilhas, né, por centímetro. Ele é composto de setores, cilindros. Temos aí atualmente algo em torno de 12 discos. E existe, evidentemente, um controlador de disco, né, que faz rotacionar e posicionar a cabeça de leitura no local indicado, solicitado. Aqui, essa figura ela deixa mais bem, ela representa melhor, né, o que são as trilhas e o que são os setores, né. Então aqui as trilhas são esses círculos, né, e os setores são essas divisões que nós temos aqui, tá? Um cilindro, ele nada mais é do que as mesmas trilhas de todos os discos, né? Se nós projetarmos essa imagem, né, 3D aqui, nós vamos facilmente conseguir enxergar a trilha 10 do disco 1, tanto na superfície 1 quanto na superfície 2. No disco 2, na superfície 1, na superfície 2. No disco 3, na superfície 1, na superfície 2. Até o disco 12, por exemplo, né, se forem 12 discos, todas as trilhas 10, né, formam aí esse cilindro, tá joia? Então, como nós havíamos falado, né, existe aí a cabeça de leitura e gravação, né, que ela gira, na verdade, aqui como se fosse quem tem um pouco mais de idade aí, eu tive a oportunidade de ver um vinil, né, muito semelhante, tá? E nós temos, né, os pratos, as superfícies e os cilindros. Aqui é praticamente os mesmos conceitos apresentados anteriormente numa outra figura, tá? Então, mas como que é organizado, né, um setor, né? Se nós pegarmos cada um desses pedacinhos aqui, ó, marquei aqui, cada um desses pedacinhos, como que eles são organizados, né? Então, aqui é um setor, ele tem um preâmbulo, né, que é de identificação para sincronizar, né, identificação para sincronizar a cabeça de leitura, né. Ele tem o conteúdo em si, né, um espaço aí que vai armazenar 512 bytes, né, de dados, e por fim tem os bits de verificação aqui. E depois, entre um setor e outro, existe um gap aí, um espaço, tá? De garantia, vamos dizer assim, né, para que não ocorra nenhum problema de leitura ou interferência de dados de um setor no outro, tá? É lógico que isso aqui são espaços microscópicos, né, e diferente lá dos nossos bolachões, os vinis, né, a gente não consegue visualizar isso a olho nu, tá? Então, de certa forma, né, esse é o arranjo, de certa forma não, esse é o arranjo, né, de cada um desses setores. Então, esse preâmbulo, o que é interessante a gente entender aqui, né, captar nesse slide, que a posicionamento, né, da cabeça de leitura, ele é direcionado, ele é marcado, vamos dizer assim, né, por esse preâmbulo do setor, né, esse é um ponto interessante, tá? Eu deixei aqui um link de um vídeo para vocês darem uma olhada depois, tem algumas informações, algumas curiosidades a respeito de HDs, tá? Então, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, vale a pena aí. Tá? Por fim, pessoal, falando aqui rapidamente de RAID, né? Eu vou apresentar 3 tipos de RAID aqui, mas lá no fórum, né, eu já deixei até aberto lá um tópico, né, para a gente desenvolver aí esse assunto de RAID também, tá? Então, nós temos o RAID, na verdade,
são discos redundantes, né? O que a gente vai ter vai ser aí alguns HDs redundantes. Então, por exemplo, no RAID 0, né, nós temos 2 ou mais HDs trabalhando apenas como se fosse um único HD. O objetivo é aumentar o desempenho da máquina nesse RAID. Tá? Então, eu vou gravar um arquivo de 10 megas. Então, 5 mega, um cálculo aproximado aqui, de representação apenas, né? Mas 5 mega, então, vai ser gravado, por exemplo, no bloco 1 do disco 1, e 5 megas vão ser gravados no bloco 2, que está no disco 2, né? Quando for fazer o acesso, né, esse arquivo de 10 megas for solicitado, é muito mais rápido você trazer 5 megas de um, 5 megas do outro, né? Na verdade, a gente está diminuindo o tempo de acesso pela metade, né? Numa conta grosso modo aqui, evidentemente. Tá? Então, acho que fica fácil de enxergar, né, o objetivo aí do RAID 0. O RAID 1, ele já tem como principal objetivo aumentar a garantia, olha só, de disponibilidade do serviço. Então, são 2 ou mais discos trabalhando com o propósito de redundância. Então, no disco 2 está um espelho do que está no disco 1. Basicamente é isso, tá? Que legal, então aqui eu já tenho backup. Não, isso não funciona como backup, tá? É para aumentar a disponibilidade do serviço. Isso não é uma técnica de backup. Tá? É lógico que você tem redundância. Alguns aí podem até questionar, não, isso é um backup, tá? É uma cópia, né? Mas não no princípio, né, de que a gente voltado de segurança do backup, isso não atende na amplitude, né, desses conceitos. Tá? O RAID 1 ele não atende na amplitude. Por quê? Porque se cair um raio, não precisa pegar fogo, né? Queimar, deu uma carga de energia ali que queimou todo o sistema aí de energia foi comprometido, né, da empresa, né? Os no breaks não aguentaram, enfim. O que vai acontecer com o segundo disco? Vai queimar igual o primeiro, provavelmente. Então, aí está um exemplo clássico de que não é uma técnica confiável para backup, tá joia? É legal se dá um problema aí no disco 1, você tem o disco 2 que já vai entrar em funcionamento automaticamente. Isso pode ser feito por meio de software e por meio de hardware também, viu, pessoal? Tem algumas máquinas, alguns servidores que já vem no setup da máquina, você consegue configurar o tipo de RAID que vai ser utilizado. E aí na própria placa-mãe tem as identificações de qual é o slot lá, a conexão que você tem que colocar para fazer o RAID, por exemplo, o RAID 1, qual vai ser o disco 1, qual vai ser o disco 2, e isso aí é feito por hardware, também existe essa possibilidade, tá? E o terceiro que eu vou apresentar não é o último, não são somente esses 3 que existem, né? Existem outros, mas o terceiro aqui é o RAID 10 ou 01, né? Que é a combinação dos 2 anteriores. Então, nós temos aí, no mínimo, né, 4 discos, né? Sendo 2 aqui trabalhando, né, no desempenho do RAID 1, por exemplo, aumentando perdão, aqui 2 trabalhando, né? Exatamente, 2 trabalhando aqui como RAID 1, um sendo espelho do outro, né? E 2 aqui trabalhando também como RAID 1, um sendo espelho do outro, tá? Só que, quando for gravar algum conteúdo, então vai 5 megas aqui, naquele exemplo nosso, aí vem 5 megas aqui também, tá? Aí vai fazer a leitura, vem aqui dos 2, né? Você consegue fazer um acesso mais rápido. E esse outro aqui, na verdade, vai fazendo espelhamento, tá joia? Acho que ficou claro, né? Qualquer dúvida, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Então, pessoal, é isso que eu ia apresentar para vocês aqui de uma forma bem objetiva, né? A parte de memórias e essa segunda parte, né?
E espero que a gente consiga aí desenvolver alguns assuntos interessantes lá no fórum. Participem, pois é o que vai contar como presença, tá joia? O fórum vai ficar aberto até a quarta-feira da semana que vem. Não deixem para participar no último dia, porque aí é muito chato a gente postar uma mensagem e aquela mensagem morrer ali. Não tem, às vezes algum colega pensa alguma coisa diferente, ou tem alguma contribuição para fazer, mas não dá tempo porque foi postado no último dia, no apagar das luzes, e aí, né, na semana seguinte já é outra atividade, a gente não dificilmente volta ali, tá? Então é isso, pessoal. Hoje acho que conseguimos fazer mais ou menos aí dentro do tempo, né? Espero que vocês estejam se dando bem aí nesse novo normal. E semana que vem a gente está aí novamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aqui se não teremos nenhuma surpresa aqui. Vou deixar aqui, eu vou subir esses slides, tá? Com os rabiscos que eu fiz aqui para vocês. Tá? Vou deixar lá no Moodle esses slides com os rabiscos, tá joia? Então é isso, gente. Eu acho que agora deu certo, tá? Obrigado, um ótimo resto de semana para vocês aí. Qualquer dúvida, estamos online, tá? Abração, até mais.